Aqui estamos para mais um episódio do Provoca SJ, um podcast da Companhia de Jesus, que no fundo é uma conversa entre três padres jesuítas que também são amigos, o Duarte Rosado, o Nelson Faria e eu, Samuel Beirão. Um podcast feito para quem tem fé, feito para quem tem dúvidas, feito para quem gosta de escutar temas que provocam, porque é isso, queremos que o Provoca SJ seja um lugar onde as perguntas surgem e onde a Igreja também tem alguma coisa a dizer sobre os temas que provocam. E precisamente hoje vamos falar sobre a Igreja. Pronto, se costumamos dizer isto muitas vezes, hoje dizemos com mais certeza que queremos mais do que respostas fáceis, queremos escutar, questionar e discernir. E portanto vamos falar sobre a Igreja, não é? O que é a Igreja? Para que é que serve? Quem é que a fundou? Olá Duarte, olá Nelson. Olá. Olha, mas antes de falarmos de Igreja, queria trazer aqui esta celebração veemente da eleição do nosso novo Papa, o Papa Leão XIV. Foi eleito dia 8 de maio, portanto há mais ou menos um mês, e foi assim uma revelação para muita gente, porque é o menos americano dos norte-americanos, é o mais missionário dos missionários, está no Peru, mas estava no dicastério dos bispos, enfim, é um homem com uma grande mundividência, aparece ali à janela de São Pedro e a primeira coisa que nos deixa é aquilo que também dá o ressuscitado, que é a paz esteja convosco. Enfim, temos estado aqui estas semanas, de algum modo, expectantes sobre que exemplos é que dá, que autores é que cita, para que lado é que se vira. Também, se calhar, ficámos aqui um bocadinho minados pela comunicação social, tratar o Santo Padre mais como um político do que como um pastor, não é? De apostas, especulações, quem é que vai ser, porque é que vai ser, enfim. Qual é que foram assim as vossas primeiras impressões do Papa Leão XIV? É assim, logo a primeira impressão de todas foi que gostei muito da serenidade dele. A mim aconteceu uma coisa curiosa que foi, eu estava em casa quando houve fumo branco e tive até à última da hora à espera para ver se o podia ver. Às 6h05 desisti e entre sair da sala de nossa casa e entrar no carro para ir para a missa no Cúmene, foi o tempo para chegar ao carro, ligar o rádio e dizerem habemos Papa. Então não o vi, eu ouvi-o a falar e acho que principalmente esta questão da serenidade e da paz, e essa foi logo a primeira impressão, e tenho estado a gostar bastante da maneira como ele está a iniciar este seu magistério. Acho principalmente que há aqui uma coisa muito fundamental, que é temos que deixar Leão XIV ser Leão XIV. Deixa-me assim um bocado incomodado a malta que está a tentar obrigá-lo a ser sucessor de Francisco, a malta que está a tentar obrigá-lo a ser sucessor de outro Papa da sua conveniência. Eles são todos sucessores da mesma pessoa, que é Pedro. Eles só são sucessores de Pedro. Então acho que principalmente aqui temos de ter um bocadinho de calma e deixar que Leão XIV seja Leão XIV e nos mostre quem é. Eu também tive uma ótima impressão. Não fazia ideia quem era o senhor. para variar. Eu sabia que ele existia. Já não está mal que o Bergoglio não sabia sequer que existia. Eu também não sabia que existia o Papa Francisco, não fazia ideia. Mas deste também não sabia absolutamente nada. Eu exatamente fiquei muito bem impressionado pelo ar sereno dele, até pela comoção dele, que foi muito bonito. E eu achei o discurso que ele fez logo ali à janela francamente bom. Porque acho que tocou pontos importantes, claramente numa linha de continuidade com aquilo que com o processo que a Igreja está a fazer, enfim, na verdade desde o Concílio Vaticano, quer dizer, desde o Pedro, mas claramente nesta linha. Percebe-se que é próximo também do Papa Francisco, e o Papa Francisco de facto teve aqui coisas importantes na Igreja que ele parece-me que vai, uma linha que vai querer continuar. Não é querer colá-lo ao Papa Francisco, eu gostei da Igreja que não é do Papa Francisco, mas da Igreja dos últimos anos. Não é que não tenha gostado antes, de facto identifico muito, e gostei muito do discurso dele, de falar da paz, de falar da caridade,
e de falar das pontes, de construir pontes. A igreja, não é que ele falou de braços abertos, a igreja que é como esta praça de braços abertos, pronta a acolher. Eu acho isto foi uma coisa que enfim, chamou muito a atenção e gostei muito de ouvir. Portanto, sim, muito bem impressionado e muito contente. E lá está, e como eu digo, fosse quem fosse, na verdade eu estaria contente e pronto. Sim, havia uma repórter que estava a perguntar a vários cardeais quem é que quer que seja o próximo Papa, e há um que às tantas diz: bem, eu quero que o próximo Papa seja o que o Espírito Santo quiser. Falaram os dois de sucessão, tradição, a igreja de antes, mas a igreja afinal o que é, não é? Ou seja, sabemos a origem etimológica da palavra, não é? A eclesia, a comunidade, a assembleia, mas quando dizemos igreja, se calhar muitas vezes pensamos em grandes catedrais, edifícios. Se tivermos em alguns ambientes, assim que falamos de igreja ou de Papa, atacam-nos logo ou dizem logo: não, a igreja devia era vender tudo para acabar com a pobreza no mundo, ou estes grandes jargões, não é? Mas afinal, o que é a igreja? Afinal, o que é que somos? Tocaram aí brevemente no Concílio Vaticano II. Hoje é fundamental neste episódio falarmos, e vamos falar muitas vezes seguramente deste concílio e do que significou para a igreja. Mas afinal, o que é a igreja? A igreja, há aqui logo um problema, que é a malta imaginar a igreja católica como sendo como se sempre tivesse sido assim. Ou seja, a centralidade do Papa, de Roma, toda a gente já muito arrumadinha e muito organizada, e nos últimos anos é que isto foi tudo ao lado. A igreja... Até tentado calminho. A igreja, primeiro de tudo, foi fundada por Cristo. Isto é que é fundamental. Não foram os homens que inventaram a igreja. Foi desde o início. É o grupo de seguidores de Jesus. O grupo, a comunidade daqueles que acreditam que Deus fez homem, ressuscitou, e que a nossa própria comunidade é alimentada pelo Espírito Santo. Então, por isso é que é sempre, quando tentamos, o Papa Francisco estava sempre a chatear-nos com isto do: a igreja não é uma ONG, a igreja não é uma grande organização. Há uma hierarquia que deve ser uma hierarquia funcional, é uma hierarquia para a função, mas não são os bispos, os padres e as freiras e os religiosos que fazem a igreja. É todos. E por isso é que nós vamos sempre preferindo colocar imagens que para as pessoas são mesmo estranhas, mas é a nossa estranheza. Corpo místico de Cristo, povo de Deus, que não é só uma questão de etnia, é a barca de Pedro, a esposa de Cristo. Então, acima de tudo, temos de entender que há aqui uma comunidade que é alimentada por algo que nos transcende por completo e que nos coloca em caminho. E isto é que é a igreja. E precisa de alguém, neste caso, que é o Bispo de Roma, que é o Papa, que não é o chefe, que é também um erro que se comete, é o garante da comunhão entre todos os crentes. Ele, acima de tudo, tem de tentar manter que todos nos sentimos bem em igreja e ajudar-nos a fazer caminho. Às vezes vamos ter de ir mais rápido do que ele, outras vezes temos de ir mais rápido do que queremos, e vamos ter de ir aprendendo a fazer caminho juntos. E isto não é uma invenção recente, sempre foi assim. Falaste da hierarquia. Estava-me a lembrar de uma história na República Dominicana, de uma senhora que é líder de uma comunidade eclesial, que dizia: lá na Europa vocês pensam assim: está Deus, depois abaixo está o Papa, depois estão os bispos, depois estão os padres, e quando precisam de nós está o povo. Aqui não, aqui está Jesus no centro, e nós estamos todos à volta de Jesus, e cada um tem o seu ministério, e alguns têm o ministério ordenado. E realmente, às vezes, na linguagem, nas conversas, ficam assim mais conversa de café ou superficial. Achamos que a hierarquia e a igreja são sinónimos, mas não são. Não são. Eu gosto da expressão comunhão dos santos. Não que ainda já o sejamos para ser canonizados, mas a comunhão dos santos, os do céu e os da terra. Gosto disto. E gosto da expressão de corpo também. Pronto, a imagem de São Paulo, do corpo que tem muitos membros, ajuda aqui, e com Cristo é a cabeça, mas depois, não sei, esta imagem de termos vários
várias funções e vários dons e vários carismas e etc. E por isso o corpo funciona assim. E há uns que têm mais responsabilidade numas coisas, outros noutras, esta coisa dos ministérios, pronto, enfim. Gosto desta imagem também como imagem de uma certa organicidade de um corpo que não pode viver sem as coisas. E depois diz São Paulo, a mão não pode dizer à perna, e olha, eu quero que sejas mão, nem a perna pode dizer à mão, eu quero que sejas mão. Portanto, eu gosto desta imagem. Gosto também desta imagem porque de alguma forma eu acho que a igreja é outra maneira de olhar para a igreja como sacramento de Cristo, como lugar onde quem nos vê Cristo. Eu gosto disto, sacramento como a igreja torna visível Cristo, cada um de nós, mas a igreja como corpo. Eu gosto, a mim ajuda muito isto, porque ao sermos corpo de Cristo, de alguma forma também somos extensão dos seus gestos, das suas palavras, das suas obras, e a mim dá-me devoção esta maneira, e por isso também falar da Eucaristia como o lugar de encontro da Igreja, o lugar celebrativo principal, não é o único, mas o principal, o mais, o cume da celebração, digamos assim, o centro da celebração da Igreja, falar disto como a Eucaristia ser este lugar é muito bonito, porque é o lugar onde se forma este corpo. Mas é um corpo que está, lá está, tem a hierarquia está dentro deste corpo, não é o que está fora a mandar ordens, está dentro. Não sei, eu gosto desta imagem de corpo para ajudar a, enfim, não é, diria eu, não é nivelar as coisas todas, porque de facto o Papa é o Papa, não, e o Bispo, que também é garante desta unidade localmente. Pronto, mas gosto do corpo no sentido de um todo, não é? Que caminha, que fala, que está, pronto, não sei. Eu disse que íamos falar de Concílio Vaticano II, portanto vou falar agora, pegar nisto, não é? A Lumen Gentium, esta constituição do Concílio, quando fala do Romano Pontífice, não é? Do Papa, do sucessor de Pedro, diz exatamente isto, não é? Que é alguém que mostra de uma forma visível esta unidade, não só dos bispos, mas também da multidão dos fiéis, não é? De todos nós. Há uma unidade. E o Papa Francisco e o Papa Leão XIV têm seguido, enfim, é prematuro dizer, mas já se nota pelos seus gestos esta dimensão sinodal, não é? De nos pôr todos a conversar, a escutar, porque de facto a Igreja não está parada, ou seja, não foi uma instituição de Jesus em Pedro e nos primeiros apóstolos que disse, pronto, agora façam sempre assim para sempre, não é? Porque, enfim, ao instituir a Igreja, Jesus não se importou com as circunstâncias contextuais, ou seja, Jesus não disse, agora andam sempre de sandálias, rinchigidos e cabelo comprido, e barba, não é? E portanto há aqui uma dimensão de caminho e de novidade. Então, como é que, de algum modo, podemos conciliar, ou como é que se concilia esta fidelidade à tradição, fidelidade àquilo que Jesus quis instituir, nos sacramentos também, na comunidade, e ao mesmo tempo a escuta atenta e atual do que o mundo e os povos vão pedindo, não é? O Dei Vermo, que é outra Constituição, diz isto, não é? A tradição que vem dos apóstolos progride na Igreja, sob a assistência do Espírito Santo, não é? O Papa Francisco dizia na sinodalidade discernimento espiritual, escutar o Espírito Santo, escutarem-se uns aos outros. Então como é que se concilia, ou como é que vivem juntos a fidelidade à tradição e a fidelidade à novidade? Então, esse eu acho que é o grande programa do Concílio Vaticano II. Então isto é preciso compreender bem de onde é que ele vem. E há pouco tempo estava a ler uma entrevista com um teólogo, que alguns podem conhecer, a maior parte já não, chamado Hans Urs von Balthasar. Deu em 1985. Balthasar foi jesuíta, saiu da companhia por volta da década de 50. É assim um dos teólogos, a teologia dele é assim, a que mais se reflete no catecismo da Igreja Católica. Tendencialmente a malta mais conservadora gosta dele, mais do que a malta mais progressista, tendencialmente, pelo menos é mais por aqui, costuma estar.
E o que ele estava a dizer é: quem anda por aí a dizer, isto dizia ele em década de 80, que a Igreja está em crise por causa do Vaticano II, não podia dizer um disparate maior. Nós estávamos em crise e estávamos num tempo de anemia espiritual desde o século XIX. E o Vaticano II foi algo que vem para nós respondermos a ela. Então o que é esta grande esperança do Vaticano II? Se quiserem, inspirados em Mahler, ou busquemos inspiração em Gustav Mahler, a tradição é a preservação do fogo, não a adoração das cinzas. Então, o Vaticano II, o que tenta dizer, há 3 palavras que definem o Vaticano II. Adjornamento, que já foi dito, de João 23, que é atualização. Development, que é um desenvolvimento. A fonte é a mesma, mas no tempo, na história, a Igreja vai compreendendo melhor, a Igreja como povo de Deus vai compreendendo melhor qual é que é a revelação de Cristo. E ressurcimento, que é o voltar às fontes. Então o que o Vaticano II tenta fazer é precisamente, nós temos de olhar para o lugar de onde vimos, ver o impacto na história e proceder de acordo com isto. E por isso temos estas 4 grandes constituições, e já me calo, que nos vão dizer o quê? Lumen Gentium, quem é que a Igreja é? Gaudium et Spes, como é que a Igreja deve estar no mundo? E estas 2 devem ser lidas lado a lado. Não se pode ser só da Lumen Gentium ou só da Gaudium et Spes, tem que estar as 2. Elas ambas assentam em Sacrosanctum Concilium, que é a Constituição sobre a Eucaristia. De onde é que nós partimos? Qual é que é a experiência fundante que nos une? Eucaristia, celebração, oração. E o que é que nos ajuda a ver? Dei Verbum, Sagrada Escritura. Então, estes 4 documentos, estas 4 constituições, organicamente formam este corpo de Cristo. Paulo VI, que é o Papa que acaba, João 23 abre o concílio, Paulo VI é quem depois terá o privilégio de poder encerrar e de começar a tentar implementá-lo. Começa a abrir e dar os primeiros passos em sinodalidade. João Paulo I não teve muito tempo, foi Papa, nem chegou um mês. São João Paulo II teve uma grande atividade constante de convocar sinos de bispos. Papa Bento XVI, igualmente. O Papa Francisco traz esta grande abertura de que os sinos tragam também várias formas de vida da Igreja. Pronto, e agora veremos Papa Leão XIV, que já deu a entender, pelo menos, que irá nesta linha, mas estamos sempre a aprofundar Vaticano II. E o Vaticano II vem em linha com o caminho que a Igreja foi fazendo desde há 2000 anos. Não há uma ruptura com o Vaticano II, com o passado da Igreja. São João Paulo II, Bento XVI insistiam bastante nisto. Há aqui uma progressão, há aqui uma continuidade. Isto vem desde o nosso credo, não é? Quando nós no credo dizemos que a Igreja é una, santa, católica e apostólica, estamos no fundo a dizer isto. Ao Vaticano II o que quer dizer é precisamente isto, não é? Que é reforçar isto. Mas sendo assim, sendo que nós continuamos a atualizar aquilo que Jesus instituiu, que somos inspirados pelo Espírito Santo, até se me fazer aqui a pergunta de advogado do diabo, e que muitas vezes é aquilo que também nos perguntam, que é: então porquê é que se falha? Porquê é que a Igreja continua a desiludir? Porquê é que há corrupção? Porquê é que há escândalos? Porquê é que há abusos? Como é que esta Igreja, que é una, santa, católica e apostólica, ao mesmo tempo é uma Igreja que desilude os seus e de algum modo, até me atrevo a dizer, pode fazer mal aos seus? Não é? E desilude o mundo também, que é uma E o coisa mundo, que e o mundo. dá-me sempre muita esperança ver que as pessoas se preocupam com a Igreja e com o estado da Igreja, porque quer dizer que ainda contam connosco para alguma coisa. Sim, essa é uma questão de toda a gente, acho eu. Aponta-se imenso o dedo à coerência, não é? Mesmo as pessoas que estão meio fora. Imensa, porque aquela pessoa é não sei o quê e depois vai à missa. Desde este do micro até ao macro, tragédias como os abusos ou inquisições, ou etc. Pronto, eu não quero defender, não quero fazer aqui uma espécie de apologética, dizer não sei o quê. Mas então, há aqui várias maneiras de olhar para isto. A primeira é a Igreja é santa, mas é porque Deus é santo, não é exatamente porque os seus membros são santos ainda.
Obviamente, portanto, é uma instituição que está enraizada na história, e isto também é uma coisa engraçada, porque se está enraizada na história, e tem a ver com o adjornamento. Antes dizia-se, um parênteses, e já lá volto, mas um parênteses importante, que é a questão da historicidade, é uma coisa recente dentro da reflexão da Igreja, que é uma coisa para nós, eu acho que nós nem conseguimos pensar fora disto. Não é? Fora da historicidade, fora do processo, fora das melhorias, fora do. Não é? A historicidade da Igreja diz que a Igreja está a caminhar, não é? E sínodo significa isso, não é? Caminhar juntos, caminho juntos. Portanto, então é muito difícil para nós pensar fora da história, mas de facto antes não entrava. E por isso, a Igreja, ao estar dentro da história, também sofre os processos, as consequências da história, algumas delas. Pronto, depois a outra coisa que me parece importante aqui é que, sem querer mesmo estar a defender, por exemplo, na questão da Inquisição, na questão da reforma protestante, etc., muitas destas coisas que aconteceram estavam profundamente ligadas à política, e não eram coisas espirituais, digamos assim. Mesmo os anos mais negros do papado, por exemplo, da instituição que hoje nós gostamos imenso e veneramos como uma instituição muito santa, e de facto temos tido papas, os últimos papas têm sido todos, de facto, muito santos, todos, digo, nos últimos século e meio, por aí pelo menos. Houve uma altura que não era exatamente assim. O Papa era de facto mais um chefe de Estado do que propriamente. Hoje em dia, de facto, isto já não é assim, temos muita sorte nisso, na verdade. Mas que a Igreja esteve profundamente ligada à política, e muitas das coisas que aconteceram estavam profundamente ligadas à política. E pronto, a outra coisa que eu gostava de dizer em relação a isto é que, acho que eu não sei se é o Chesterton que diz isto, mas é uma coisa que a mim me comoveu profundamente quando li isto pela primeira vez na Ortodoxia, no livro de Chesterton, que diz o seguinte: diz assim, quando a Igreja nos entristece, e de facto entristece algumas vezes, seja pela sua história, seja por coisas muito recentes que nós já vivemos, e isto não deve fazer com que amemos menos a Igreja, mas deve fazer com que amemos mais a Igreja, que é muito interessante. De alguma forma não nos pormos fora disto, mas pormos ainda mais dentro, que é para, se queremos, eu acho que pode-se criticar, entre aspas, ou seja, pode-se pensar criticamente as coisas, pode-se de facto ver, houve coisas que não foram boas e há coisas obviamente não boas, mas que isto nos faça entrar mais ainda, para a partir de dentro poder transformar aquilo que pudermos transformar. Portanto, se as coisas que, mas isto mesmo em relação às pessoas, às relações com as pessoas, se entristece, é porque precisa ainda mais de amor. Que é tão bonito isto, não é? Eu gosto muito disto. Até porque não haja um nós e eles, não é? Nós cristãos e eles os da Igreja, não é? Somos todos a Igreja, como dizemos logo ao início, não é? Se a Igreja somos todos, nós próprios temos que dar testemunho, não é? Da fidelidade, de estar. Pronto, mas o que eu acho, para terminar, é que pronto, eu acho que a Igreja, não sei se está mesmo bem, comparado também com outros tempos e etc. A Igreja está bem em muitas coisas, e vê-se pelas instituições que tem, etc. Está bem, ou seja, tem imensos problemas, como uma instituição de 2 mil milhões de pessoas, obviamente tem, e de muita gente, mas eu acho que há coisas francamente boas, até porque como já não existe uma coisa chamada cristandade em que toda a gente estava, quem está na Igreja quer estar, na verdade, já socialmente às vezes já nem é propriamente muito bem visto. Não sei se concordam comigo. Sim, se calhar pegava nisto que dizias, estamos a chegar ao fim, mas pegava nisto que dizias, para se a Igreja de facto tem tantas coisas boas, o problema é que o bem não faz barulho, não é? E, portanto, há um escândalo, faz imenso barulho, e muito bem não faz barulho. Mas o que é que você, se calhar, deliberadamente... Porque mesmo em tempos em que a Igreja, a instituição, o papado, etc., estavam... Falamos, por exemplo, do século XVI, foi um século difícil em termos... Mas houve grandes santos, não é? Ao mesmo tempo que havia alguma corrupção, para dizer de alguma forma muito genérica, havia grandes santos, como Santa E Teresa não de derrubaram a Ávila. Igreja. Sim, E tiveste até papas que eram péssimos a dar testemunho, mas faziam reforma da vida religiosa. Ou seja, eles teoricamente fizeram coisas incríveis pela Igreja, completamente. só não podias era reparar nas amantes e nos filhos que eles tinham. Mas isso é verdade. E apesar de todas as traições e desgraças, aqui está. Porque Aqui a Igreja não é só a instituição e os muros.
Olha, então estamos, antes de terminarmos, se há esperança e se a Igreja é atual e se somos chamados a renovar e a edificar esta Igreja, vou deixar 3 segundos de silêncio, que no episódio de podcast é imenso, mas 3 segundos de silêncio para também quem nos está a ouvir pensar nisto. Se vocês tivessem de agradecer alguma coisa desta Igreja a que pertencemos, o que é que gostariam de agradecer? Então eu tenho uma coisa ainda para dizer. Então o episódio vai ficar maior porque eu quero. É que é Há tramado, uma este coisa tema fundamental. é Não, é tramado. que é um tema enorme. A Igreja. Eu acho muito bem que tu te sintas confortável, Duarte, com a questão dos santos e chamar-nos santos. Porque Paulo usava esta coisa os santos. Carta aos santos de Éfeso. Nós não somos ainda canonizados e não sabemos quem é que será canonizado, mas esta é a nossa esperança. Então a Igreja é santa. Todos nós somos santos em potência, para usar categorias aristotélicas. Nós somos criados para isso. E a Igreja, ao mesmo tempo, é sempre a reformanda. E quando nós usamos una, santa, católica, apostólica, o que nós estamos sempre a referir-nos é um mistério de amor que une a Igreja. Una porquê? Porque há uma comunhão que é fabricada pelo Espírito Santo. E é por isso que ela é una. Santa porquê? Porque nós confirmamos que é animada pelo Espírito Santo. Católica porquê? Porque é para todos, porque Deus é para todos e nos leva a todos, guiada pelo Espírito Santo. E apostólica porquê? Porque vem dos apóstolos, vem daqueles que foram instituídos por Cristo. Una, santa, católica, apostólica são expressões de amor. Nós participamos no mesmo amor que fez com que Jesus escolhesse os 12. Então é fundamental, demos sempre a Igreja como esta experiência de um corpo amoroso que sai ao mundo e que vai para todos. Duarte. Não, estou a digerir as tuas palavras. Pronto, desculpa, Samuel. Não, deixa pedir desculpa, é para que as pessoas vejam quem é que manda em nossa casa. Não, mas para que vejam que nós estamos mesmo aqui na sala a conversar e que quem nos escuta está aqui a conversar connosco. É fundamental, ou seja, não podemos ter acabado este episódio sem falarmos disto, que é importante. Mas já que nos alongamos, Duarte, tu tinhas alguma coisa também para nos dizer, portanto, digeres depois, pode ser, e diz-nos o que nos tens a dizer. Então, sim, é aqui uma noção que eu acho que é bonita de se ver. Tem a ver com aquilo que já dissemos antes de historicidade e da questão da história da Igreja estar no tempo, etc. Que acho que há aqui 2 maneiras de podermos olhar para a instituição Igreja. Que é uma maneira em que tudo que tem a ver com uma espécie de visão da história como um processo de decadência. Ou seja, tudo o que de bom já tinha a acontecer e por isso nós estamos a tentar não estragar aquilo que de bom aconteceu e por isso de alguma forma conservar aquilo que há e pronto, e não tentar mexer. E há outra maneira de olhar que é a história de facto como um processo que nos leva a algum lado. Eu diria que nos leva a Cristo. Viemos de Cristo, vamos para Cristo. E por isso há coisas boas a acontecer e a Igreja continua a caminhar aquilo que nós estávamos a dizer da continuidade das coisas ou do processo das coisas, e eu acho isto bonito, porque a Igreja não é uma instituição, não pode ser, eu acho que não é uma instituição que apenas quer conservar alguma coisa, mas quer de facto caminhar a algum lado. Eu não sei se conseguem desenvolver isto, porque isto é mesmo quando eu me apercebi disto, ou li isto, na verdade li num livro com uma professora chamada Stella Morra, que já falámos aqui de um livro que é Deus Não Se Cansa, te fala disto de uma forma maravilhosa. É difícil o livro, porque é teologia séria e ela não facilita muito. Mas é muito bonito, porque eu não sei se concordam com isto ou se podem desenvolver isto, porque eu acho que é um assunto muito bonito. A mim mudou-me uma maneira de olhar, quase como para a Igreja, não é? Como alguma coisa que está a andar para a frente, que ao ombro de imensíssimos gigantes e ao ombro de uma tradição maravilhosa, mas que não se detém só aí, mas que vai para a frente. Porque o perigo é acharmos que o que temos que fazer é conservar tudo como se fosse uma espécie de património material, não é? Então conservamos a tradição no formalismo, no que se vê, não é? E esquecemos do verdadeiro património da Igreja, que é isto, é o de nos escutarmos, esta universalidade que por isso mesmo é heterogénea e é eclética e que fala e celebra de maneiras muito diferentes, não é? Esta santidade que se vê de formas muito diferentes ao longo dos séculos e
em diferentes geografias e culturas e contextos, não é? Nós olhamos para os apóstolos, não é? Cada um foi para o seu lado. Um ficou em Jerusalém, outros vieram mais aqui para o lado da península, outros foram para o Oriente, foram para... E vemos como os ritos depois foram desenvolvendo porque encarnaram nas tradições, nas culturas que já existiam. E o grande perigo é acharmos que não podemos avançar, porque avançar é deixarmos de ser fiéis àquilo que estava antes, quando a fidelidade que Jesus nos pede é a fidelidade ao aqui e agora, como dizias, Duarte, sabendo sempre que de Cristo vimos e para Cristo vamos. Não é? E, portanto, há uma dimensão da encarnação que nós não nos devemos esquecer, porque senão, quando falavas há pouco, não é, da Inquisição ou do que fosse, os males da Igreja, ou muitos males ou atos criminosos cometidos, muitas vezes foram espiritualizados e foram feitos em nome de Deus, não é? Sim. E portanto, não é por ver uma aquela interpretação ridícula de Paulo da carta aos Romanos, do se Deus está connosco, quem estará contra nós, que foi utilizado como então a cruzada é sempre santa e é sempre boa. Claro. Que é uma maneira muito enviesada de ver a Sagrada Escritura. Não sabia que tinha usado esse belo argumento. Tinha. Numa das cruzadas, pelo menos. Portanto, o perigo é usarmos um léxico muito espiritual e muitas fundamentações descontextualizadas da Sagrada Escritura, como acabaste de dizer, para justificar o mal, quando na verdade a Igreja não quer ser outra coisa que não seja movida pelo Espírito Santo, atenta a cada lugar, a cada tempo, a cada pessoa. Portanto, agora volta à pergunta que o Nelson interrompeu. Muito obrigado. Boa interrupção. Foi uma boa interrupção. Portanto, não vamos dividir este episódio em duas partes. Portanto, mas pronto, 3 segundos de silêncio para que quem nos ouve e nós próprios possamos responder a esta pergunta. Nós que olhamos para a Igreja, seja porque pertencemos, seja porque, como dizias há pouco, Nelson, olhamos com admiração e esperamos algum tipo de resposta de intervenção, o que é que gostaríamos de agradecer a esta Igreja de hoje? O que é que há nesta Igreja de hoje pelo que ainda vale a pena dizer, olha, é atual, vale a pena, está cá? Então, a primeira coisa que eu quero agradecer é o facto de ela me ter acolhido. Acho que isso é a principal coisa. Na Igreja há lugar para mim e há muitos poucos lugares onde me acolheriam como me acolheram na Igreja. Portanto, isto para mim é fundamental. Eu vou nessa linha, tenho aqui outra coisa, por outras palavras, mas é isso, que é o facto de ser casa, não é? Ser um lugar a que sinto que pertenço e que não preciso de fazer malabarismos ou maquilhagens sociais e estéticas e litúrgicas e políticas e sociais para pertencer, porque tenho lugar. É casa. Pois eu também acho que não vou muito longe disso. Por ser lugar, por ser casa de tantos, de tanta gente e tão diferente e espalhada por todo o mundo. Eu vou por essa linha, agradeço sobre tudo isso. Parece, não vejo assim mais nada assim tão... Isto não estava combinado. Não estava combinado. Então posso agradecer outra coisa, só para não agradecer a mesma coisa. Poder aceder à vida mesma de Deus através dos sacramentos. Pronto, então vamos dar aqui uma resposta assim mais beata, no melhor sentido, que é no próprio do texto e também na alegria que isso traz. Poderem dar uma vida de Cristo e a vida do próprio Deus. Ser lugar de consolação para tanta gente. Sim, isso é o principal. Irmãos, obrigado também a quem nos ouviu. Escrevam aí nos comentários o que é que têm a agradecer à Igreja. É bom também sabermos o que é que pensam e espalhar esta gratidão e espalhar o bem. Se esta conversa te provocou, já sabes, olha, partilha, faz aí um share, manda por WhatsApp, manda para o grupo da família, manda para aquele grupo que tem um nome que não podes dizer, manda para aquele grupo dos amigos que não são católicos. Se aproveitaste alguma coisa daqui e se conhece aquela pessoa que acha que a Igreja é outra coisa, olha, manda. Pode ser que isto também provoque e seja luz para alguém. Voltamos daqui a 15 dias. O tema será outro, seguramente. Obrigado. Sigam-nos nas redes,
comentem e digam-nos sobre o que é que querem que nós falemos aqui na nossa sala de estar. Até já.